Então, boa tarde a todos. Podemos começar então a reunião, por favor. Já está a gravar, penso que estamos todos a postos. Agradecer mais uma vez a vossa presença e participação nesta reunião de videoconferência. No fundo, ela é a reunião do dia 18 de maio e eu gostaria neste período, antes da ordem de trabalhos, de dar aqui 2 ou 3 notas sobre várias matérias. Primeiro, naturalmente que dar o ponto de situação da evolução da situação epidemiológica da Covid-19 no Conselho. Nós temos dados, ainda há pouco estive em contacto com o seu delegado de saúde, o Dr. Pompeu Balsa, sobre os dados totais desde o início da pandemia registados no nosso Conselho. Nós temos neste momento 7 casos ativos confirmados, temos 5 casos recuperados e temos um óbito a registar e a lamentar. Na última semana tivemos aqui alguma evolução que tem que ver com um caso, com testes que foram feitos de rastreio preventivo a entidades que se dedicam no fundo ao acompanhamento a idosos, nomeadamente aos lares, e tivemos aqui também aquilo que é um efeito de contágio relacionado com 2 empresas da nossa região, não do Conselho, mas aqui da nossa zona e que têm sido também ventilados na comunicação social recentemente. No que diz respeito a iniciativas que temos levado a cabo, a plataforma do crowdfunding que já foi lançada tem neste momento 9 candidaturas que já deram entrada e que estão agora em processo de análise. Relativamente à questão do Fundo de Emergência Social, nós temos também já 4 candidaturas que foram entregues e há outras que neste momento estão em análise ainda, uma vez que as pessoas já vieram recolher os requerimentos, etc. Hoje tivemos uma fase importante naquilo que diz respeito à retoma, digamos assim, de algumas atividades relevantes no Conselho, nomeadamente a restauração e os cafés. O Serviço Municipal de Proteção Civil está a acompanhar esta situação. Nós também fizemos uma reunião prévia a semana passada com 30 participantes via digital também, praticamente por videoconferência. Neste caso, registar que há aqui um grande compromisso e sentido de responsabilidade que nós vemos que existe neste momento dos nossos empresários. Eu queria destacar esse sentido de responsabilidade coletiva demonstrado. Não estão a ouvir? Sim, sim. Okay. E, portanto, as coisas estão a correr dentro daquilo que é a normalidade. É muito natural que nesta fase exista muita dúvida, exista muita inquietação. Nós próprios dissemos perfeitamente que estamos ao serviço e, naturalmente, estamos disponíveis para, juntos, colaborarmos para que este contágio seja controlado. É óbvio que o início da retoma de algumas atividades representará, sem dúvida, um risco potencial de aumento de contágio. Isso é natural, é normal e é previsível. Agora temos que ir analisando sempre, passo a passo, todas as medidas que forem sendo tomadas e mesmo no que diz respeito à reabertura dos serviços municipais, não obstante ela ter sido feita com muita cautela, nós vamos sempre analisar, digamos assim, os seus resultados e se tivermos que recuar em algum ponto, assim faremos também, uma vez que está em causa a saúde pública e, no fundo, isso é o mais importante de salvaguardar e, portanto, quando se trata da saúde pública, nós devemos jogar à defesa. Anunciar também que a certificação das máscaras que nós estávamos a produzir, que o nosso tecido económico local estava a produzir para o município, já chegou no final da semana anterior, portanto, chegou na sexta-feira já ao final do dia, com pena nossa, porque queríamos iniciar a distribuição do kit que estamos a preparar à população, sobretudo nesta fase, à população mais idosa do cartão sénior, no início da semana anterior. Tal não foi possível. Iremos então agendar para final desta semana, sexta e sábado, essa distribuição. Depois farei chegar também um convite aos seus vereadores para poderem participar, se assim o entenderem, nesta distribuição dos kits. Em todo o caso, dizer também que aqueles que, por algum motivo, acharem que devem estar mais salvaguardados do ponto de vista daquilo que é a sua saúde e a preservação da sua saúde, estão naturalmente dispensados de
de participar nesta ação e nós, naturalmente, só temos é que compreender e compreendemos com certeza. Portanto, neste caso, nós vamos fazer essa distribuição, também articulação com as juntas de freguesia e com os escuteiros e alguns voluntários. Dizer também que depois vamos ter pontos fixos para que as pessoas possam vir levantar o seu kit se por algum motivo ou não estiverem em casa ou não tiverem sido abrangidos por esta distribuição porta a porta que iremos fazer em conjugação com estas entidades que referi e, portanto, teremos essa capacidade depois mais à frente de poder fazer essa distribuição em locais que vão ser publicados para esse efeito e publicitados. Dar nota também que, neste momento, a creche em Ranhó, portanto, de acordo com aquela parceria com a CEBI, já está em período de inscrições. A informação que temos é que as inscrições estão a correr a muito bom ritmo e provavelmente, eventualmente, poderá abrir as 3 salas no início. Vamos ver, a expectativa da CEBI está nesse sentido, neste momento, mas ainda não tenho mais dados do que estes apenas que me foram transmitidos há pouco, como disse. No que diz respeito à variante à Vila da Ruda, dar nota que na sexta-feira que vem iremos ter mais escrituras que estão já agendadas, umas que estavam agendadas para esta fase em que foram decretados o encerramento do serviço e, portanto, foram reprogramadas agora, e outras que, enfim, entretanto chegámos a acordo e que fazem com que tenhamos conseguido, nesta fase de primeira negociação, no fundo, adquirir, a título de negociação particular, ao abrigo do direito privado, 14 parcelas adquiridas, portanto, o que significa que estamos a falar de cerca de 25 mil metros quadrados adquiridos. Faltam ainda adquirir 17 parcelas, num total de cerca de 60 mil metros quadrados, que passarão para uma segunda fase, neste caso para a declaração de utilidade pública, pelo membro do Governo responsável, e depois, eventualmente, por um processo de expropriação por utilidade pública, na sequência dessa declaração de utilidade pública pelo membro do Governo competente. Dar nota também sobre esta matéria da variante, que a semana passada recebemos uma notificação da APA, da Agência Portuguesa de Ambiente, a dar parecer favorável ao projeto da variante, o que significa que é mais um passo que está dado e que naturalmente representa, no fundo, mais um contributo para que consigamos, no fundo, levar por diante este projeto da variante. Portanto, neste ponto da ordem de trabalhos do PAOD, eram estes os assuntos que tinha para partilhar com os seus vereadores e estarei à disposição, naturalmente, para alguma questão sobre os mesmos ou outra que venham a entender por conveniente. Muito obrigado. Quem é que quer usar a palavra neste ponto? Tem que se ligar o microfone, Luís, já percebi que quer usar. E agora, estou a chegar. É porque isto tem havido aqui muita interferência, porque tenho o meu miúdo a ter aulas e pronto. Em primeiro, saudar todos os colegas, dizer que também me congratulo com algumas medidas que foram agora comunicadas, designadamente a questão da variante e da creche de Arranhó, portanto, muito bem. Esperemos que se concretizem e que tenha o seu desenrolar normal. Mas queria colocar ainda aqui algumas questões neste período de ordem do dia, umas relacionadas com o Covid-19 e outras de outras matérias. Relativamente a esta situação do Covid-19, portanto, sei que foi recentemente pela Organização Mundial de Saúde levantada a questão da eficácia, por assim dizer, da lavagem das ruas através, portanto, da utilização dos produtos químicos. É sabido que nós estamos num período de aprendizagem e, portanto, naturalmente, que se fez essas iniciativas com a melhor das boas intenções, mas se for verdade aquilo que a Organização Mundial de Saúde diz, gostava de saber, portanto, penso eu que o município irá proibir quaisquer outras iniciativas deste tipo. Portanto, fica a pergunta sobre esta matéria. Uma outra questão diz respeito, portanto, a saber
se relativamente ao fornecimento da energia, foi-nos dito pelo Sr. Presidente que iriam ser feitas diligências junto do Governo para pressionar os fornecedores da energia elétrica a baixar os preços da mesma, quer para as famílias, quer para as empresas. Saber se já foram feitas, entretanto, algumas diligências nesse sentido. Também gostaria de saber se foram feitas algumas diligências no que diz respeito aos trabalhadores do município e quanto à questão da atribuição de um tal subsídio ou de um prémio, porque é sabido que o contrato de trabalho para funções públicas não o permite, mas pretenderia saber se existem algumas alternativas ou se estão a ser estudadas algumas alternativas que de alguma forma possam vir a compensar aqueles que tiveram na linha da frente e continuam a estar a combater esta pandemia. Depois, Sr. Presidente, queria fazer aqui um esclarecimento ou um dissipar de dúvidas. Peço desculpa que eu tenho que desligar o telemóvel, peço desculpa. Isto de estar em teletrabalho tem estes contras. Peço imensa desculpa, mas pronto, já desliguei o telemóvel. Portanto, dizia eu que pretendia aqui algum esclarecimento e um dissipar de dúvidas no que diz respeito ao que se passou na última Assembleia Municipal. Isto é, nós na última Assembleia foi, digamos, a criação do Fundo de Emergência Social, foi particularmente elogiada pela bancada do Partido Socialista, a ponto de ser considerada uma das medidas mais importantes do ano. E eu, na ocasião, ouvi o Sr. Presidente apresentar o aludido fundo como sendo uma proposta do Executivo e penso que há aqui que fazer aqui um pequeno esclarecimento. O Sr. Presidente sabe que essa proposta não constava do e-mail que me enviou a 30 de março com um conjunto de medidas em que solicitava o contributo do PSD. E eu, na resposta, digamos, por e-mail a 31 de março, uma das medidas, à par de outras, que depois vieram a ser contempladas numa proposta final, incluía este Fundo de Emergência Social como uma das medidas a criar e até teria na altura proposto que o valor de arranque fosse 175 mil euros. Ora, é sabido que este documento depois foi submetido à aprovação, foi aprovado por unanimidade, este fundo foi criado, não com a verba inicial de 150 mil euros, mas de 75. Ora, não está em causa, por assim dizer, ou o que mais importa neste momento não é a paternidade da medida, o que mais importa é a sua execução, de modo a que possamos dar às famílias e às empresas e às instituições da RUDA o devido acompanhamento e as devidas ajudas, mas aqui é caso para dizer que se fizéssemos a perícia do ADN, o pai não recusava que era pai da criança. E nesse aspecto eu penso que deve ficar salvaguardado que esta medida foi uma proposta do PSD, pelo menos tendo em conta os documentos que foram enviados, não constava este dito Fundo de Emergência Social. Queria também aqui dizer mais duas questões muito rapidamente. Uma que diz respeito a estas novas alterações introduzidas na nossa vida, quer pessoal, quer profissional, quer social, quer política, com o Covid. E a prova de que estas alterações estão a modificar a nossa vida é que hoje, à semelhança de algumas reuniões já atrasadas e da reunião da Assembleia Municipal, é que estamos a fazê-la através destas plataformas tecnológicas. Eu, digamos aqui, regressava uma proposta inicial do PSD que
as reuniões de Câmara, bem como as da Assembleia Municipal, podiam ser realizadas através destas plataformas e em direto, porque era também uma das formas de fazermos chegar mais rapidamente e, digamos, online, junto à nossa população, aquilo que se passa nestes órgãos. Creio que estão reunidas as condições para que assim possa ser feito no futuro e, portanto, deixava aqui esta proposta renovada para que, efetivamente, optássemos por este tipo de reuniões sempre que possível ou, sendo presencialmente, que seja feito através destas plataformas com transmissão em direto. Última nota, e diz respeito às já famosas cascatas de Santiago. Eu, recentemente, tenho recebido inúmeras perguntas, inúmeros contactos a perguntarem onde é que ficam estas famosas cascatas, pela beleza que as mesmas apresentam e pelo sentido que muitas das pessoas do nosso concelho desconheciam a sua existência. Creio, Sr. Presidente, que estão reunidas também aqui condições para que nós e o Executivo, sem qualquer, digamos, ideia de paternalismo, não obstante também ser uma proposta que o PSD tinha no seu programa, que se pudesse requalificar aquele espaço, preservando a natureza, preservando aquilo que é essencial da sua beleza e que, com um contributo do Executivo, juntamente com a Junta de Freguesia, pudéssemos fazer daquelas cascatas um dos ex-libris do nosso concelho e que eu sei que estão a ser aproveitadas pelo Concelho de Loures numa coisa que eles chamam o Trilho das Cascatas, em que fazem uma saída de Bucelas, com regresso novamente a Bucelas, passando por umas cascatas, as chamadas cascatas do Boição, ainda no Concelho de Loures, visitando as nossas cascatas em Santiago, passando pelo Forte da Ajuda e regressando a Bucelas. Está aqui uma perspectiva que eu acho bastante interessante para nós dinamizarmos e potenciarmos aquela mesma requalificação. Sendo certo que terá que ser uma requalificação feita por profissionais da área que percebam aquilo que se pode e deve fazer de modo a não pormos em causa as suas belezas naturais, mas sim aproveitá-las e valorizá-las. Eram estas as notas que eu queria deixar ao Sr. Presidente. Obrigado. Mais algum colega quer usar a palavra neste ponto? Não? Então vou responder aqui ao Sr. Vereador, que agradeço as questões colocadas. Relativamente à questão da OMS sobre a eficácia ou não das pulverizações em espaço público, eu diria que nós estamos todos os dias a aprender sobre esta matéria e, naturalmente, a evidência científica, desde que exista, ela naturalmente deverá ser acolhida pela entidade pública ou política que tiver que tomar decisões em função disso. Eu, não obstante, no fundo, a comunicação da OMS, estive atento à conferência de imprensa da Direção-Geral de Saúde, nomeadamente da sua Diretora-Geral, Graça Freitas, e a leitura que eu faço daquilo que foi questionado sobre esta matéria das lavagens em espaço público, eu diria que daquilo que percebi, e também estou a falar neste momento em contacto com os meus colegas da Cima Oeste, que também estão a fazer um conjunto de ações nessa perspectiva noutros municípios, aquilo que percebi foi que, no fundo, a pulverização, ou seja, a emissão de aerossóis para a atmosfera é uma coisa, aquilo que é a lavagem de superfícies e a lavagem, sobretudo, que estamos a fazer em corrimões, multibancos, etc., são coisas diferentes. Ou seja, uma coisa é pulverizar para o ar, outra coisa é fazer lavagem do espaço público e higienização de superfícies, nomeadamente superfícies em que o contacto das mãos é muito sentido. E, portanto, parece-me que há falta de melhor evidência científica sobre esta matéria
Eu diria que o trabalho que temos feito de lavagem, porque as pulverizações que nós temos feito com recurso a tratores, os bicos estão a apontar para o chão e a indicação que nós damos sempre é que eles não imitam para os lados nem para o ar, que imitam para o chão, precisamente para lavar o chão. Não estamos aqui a lavar o ar, estamos a lavar o chão. E, portanto, salvo melhor opinião e daquilo que a leitura que faço com a orientação que a DGS, no fundo, em conferência de imprensa, a Sra. Diretora-Geral emitiu, e depois também conferenciar com os meus colegas da Cima-Oeste que vão continuar a fazer essa matéria, eu diria que não me parece que nesta fase exista, no fundo, exista constrangimento sobre esta matéria. Enfim, nós estamos a aguardar sempre todos os dias por melhor evidência científica e, portanto, neste caso, em concreto, depois de ouvir também a declaração da Sra. Diretora-Geral da Saúde, não me parece, tendo em conta que aquilo que estamos a fazer vá contra as orientações da DGS e, sobretudo, que vá contra o espírito daquilo que a OMS pretendeu dizer com as pulverizações de aerossóis para a atmosfera. Isto relativamente à questão da pulverização. Depois, dizer também o seguinte, sobre a questão da energia, eu sei, já me foi transmitido, eu sou presidente da CIM, Pedro Folgado, que este assunto já foi colocado à consideração do Sr. Ministro do Ambiente, que está a analisar e que, enfim, à data de hoje, pelo menos que eu tenha conhecimento, não existe ainda nenhuma novidade que eu consiga partilhar. E da parte do Presidente da CIM foi-me transmitido também que a recomendação para que se pudesse alterar, pelo menos a título provisório, a legislação relativamente ao contrato de trabalho em funções públicas no que diz respeito à atribuição de subsídio de risco para os funcionários que estejam mais na frente de combate a esta matéria da pandemia, este assunto já foi também enviado formalmente para a Sra. Ministra Alexandra Leitão, que é quem tem a tutela sobre a administração pública e sobre as autarquias locais. E, portanto, não tenho, sei que este assunto já foi submetido à consideração do Governo, não tenho ainda nota de evolução significativa do mesmo. Sobre as dúvidas colocadas relativamente à Assembleia Municipal e à paternidade das medidas. Eu não tenho dúvidas, tenho que verificar o documento, mas não tenho dúvidas nenhumas que na primeira versão do documento nós tínhamos lá uma medida que era reforço de fundo de emergência social numa perspectiva integrada na altura com o Banco Solidário. Aquilo que fizemos foi recolher o contributo naturalmente do PSD, que não é que tenha existido, aliás fiz questão de dizê-lo publicamente, e fiz questão de dizer que esta proposta das 43 medidas era uma proposta de todo o Executivo, não era do PS, do PSD ou de outro qualquer, era uma proposta do Executivo Municipal e portanto, o que fizemos foi autonomizar, aí sim, autonomizámos, mas a ideia era já reforçar o Fundo de Emergência Social para fazer face a situações de carência das famílias. Obviamente que o que achámos que faria sentido, contrariamente à proposta do PSD, se bem se recorda, a proposta do PSD era 150 mil euros, mas era para apoio a famílias e apoio a instituições. Ora, o que fizemos foi, isso também tem que reconhecer, foi criar um mecanismo, 75 mil euros definidos, mais 50 reforçados, que já estão reforçados, portanto, 125 mil neste momento, de apoio específico para as famílias, e o apoio às instituições ser canalizado por outras verbas à parte, que estão autonomizadas em termos orçamentais. E, portanto, eu penso que aqui não há dúvida nenhuma, ou seja, nós propusemos a questão do fundo de emergência ligado àquilo que tínhamos já feito com o Banco Solidário. A proposta do PSD pareceu-nos pertinente e, no fundo, autonomizámos e demos de uma originalidade que foi separar aquilo que é o fundo de emergência social para apoio às famílias, ponto número 1, e o resto que estava lá dito de apoio às EPSS, etc., nós canalizámos por outra via orçamental. Portanto, esses valores dos 125 mil euros que estão diretos para as famílias, se calhar até é mais ambicioso do que a proposta do PSD, que propunha 150 mil de apoio a famílias e instituições. E, portanto, eu diria que sobre essa matéria parece-me que está devidamente esclarecido e, portanto, eu acho que não haverá dúvidas nenhumas que houve contributos de ambas as partes. Agora não se pode reclamar aqui que haja louros de ninguém, o que interessa é que a ajuda chegue a quem de direito e nós assumimos claramente essa opção de ter autonomizado o apoio às famílias e colocado à parte o apoio a instituições e através de um regulamento específico para toda a gente se poder candidatar, até porque esta pandemia vem trazer algo novo
que é uma percentagem de pessoas que há 3 meses atrás nunca lhe passaria pela cabeça ter que se candidatar a fundos de apoio sociais e que neste momento, por força de uma queda abrupta da atividade e do rendimento, se veem muitas vezes em situação de alta vulnerabilidade e que precisarão naturalmente deste apoio e deste suporte. Depois, relativamente à questão das reuniões em direto, a plataforma Zoom, de facto, até poderia eventualmente ser interessante explorar nessa via. É uma matéria que teríamos que, naturalmente, prever também em termos de regimento e tudo isso e conferenciar com quem de direito. Sobretudo nas reuniões presenciais, eu penso que já foi esclarecido uma vez, creio que até formalmente e por escrito o PSD nessa matéria, até foi o Gabinete de Comunicação e Imagem que preparou essa resposta e que em termos técnicos está muito fundamentada sobre a impossibilidade de nós termos condições de fornecer esse visionamento em direto das Assembleias Municipais e das reuniões de Câmara e naturalmente remeto para essa explicação do Gabinete de Comunicação e Imagem que detalhadamente do ponto de vista técnico tem mais informação do que aquela que eu posso aqui transmitir, mas isso foi prestado até por escrito a um requerimento, creio eu, na altura do grupo parlamentar do PSD na Assembleia Municipal. Já agora, queria também dizer o seguinte, enfim, parece-me que poderá fazer sentido que a partir de julho as nossas reuniões de Câmara possam voltar a ser presenciais, embora em contornos um bocadinho diferentes, se calhar no auditório, com distanciamento social, etc. Mas a ideia não é que esta situação da videoconferência se perpetue no tempo, é tentar ver se temos condições para voltar a fazer reuniões presenciais, enfim, mas é uma questão que teremos que sempre canalizar a par e passo, consoante o evoluir da situação pandémica. Sobre as cataratas ou as cascatas de Santiago dos Velhos, eu diria que sobre o programa eleitoral do PSD naturalmente não tenho mandato para o falar, sobre o do PS posso falar e dizer que não há dúvida nenhuma que essa matéria estava lá no manifesto da Junta de Freguesia de Santiago, naturalmente com a colaboração da Câmara, estava lá essa ideia do Executivo. Eu tenho falado com o Sr. Presidente da Junta, Hélio Vicente, sobre esta matéria, ele próprio tem esse ponto na agenda política, eu creio que até já essa discussão decorreu já numa Assembleia de Freguesia, não sei se o ano passado, talvez em meados do ano passado, que essa discussão já foi feita na Assembleia de Freguesia, creio que ele já apresentou também um orçamento com um valor para se realizar ali uma intervenção e na altura penso que até se chegou a equacionar a hipótese de esta requalificação dessas cascatas ali na zona da Contradinha poderem integrar um projeto ao orçamento participativo. Eu creio que depois a situação não evoluiu e também o orçamento, entretanto, por força da pandemia, foi cancelado, como é do conhecimento dos seus vereadores, e, portanto, tudo isto terá que ser equacionado naquilo que é a opção de investimento. O PSD, na altura, aqui na reunião de Câmara, absteve-se sobre a questão das opções de investimento até ao final do ano em função da questão da pandemia e, portanto, tudo é uma questão de opção, ou seja, para o município ou a Câmara, uma vez que não está orçamentado isso no orçamento municipal para este ano, poder avançar com essa intervenção, tudo é uma questão de opção e teremos que ver onde é que teremos que cortar que não seja importante e estratégico para poder fazer essa intervenção, que eu não digo que não tenha interesse e relevo, mas que neste momento eu diria que esse impulso está do lado da Junta de Freguesia de Santiago dos Velhos, que eu sei que está a trabalhar nesse tema e, portanto, vamos dar também a oportunidade e tempo para que a Junta possa fazer esse caminho e o município naturalmente estará à disposição, como já manifestei ao Sr. Presidente, para tentar apoiar naquilo que for possível. E, portanto, eu diria que, do modo geral, foram respondidas as questões. Já agora, dar nota também que, para além dos serviços municipais que reabriram com limitações, dizer também que o estaleiro municipal reabriu com algumas restrições, quer no acesso aos balneários, quer no acesso ao refeitório e, sobretudo, com desfazamento de horários de entrada, que foram devidamente informados e ouvidas a nossa Medicina no Trabalho e também a Autoridade de Saúde e que enviámos também essa informação aos sindicatos dos trabalhadores e que parece que até à data não houve qualquer manifestação em sentido contrário e, portanto, reabrimos a atividade com cautela, mas estamos novamente no terreno com uma grande espírito de missão destes tempos difíceis que temos pela frente, mas que em conjunto com certeza havemos de conseguir ultrapassar e virar a página do vírus, como costumo dizer.
Eu penso que, de modo geral, estão respondidas todas as questões, mas, naturalmente, ficarei à disposição para mais alguma questão que julguem pertinente. Sr. Presidente, permita-me só o seguinte. Relativamente a este último tema das cascatas, naturalmente que estamos num período em que há outras prioridades. E eu entendo isso perfeitamente. Mas numa perspectiva de relançamento da economia local, não tenho dúvidas nenhumas que no pós, digamos, crise na área da saúde, vamos ter uma crise económica e social. E nesse relançamento, diria eu, e era isto que eu queria complementar, que a aposta numa qualificação deste tipo será sempre bem-vinda, porque é um fator de atratividade para a freguesia, neste caso de Santiago, e para o concelho, de modo geral. Até porque, se nós tivermos capacidade para participar com 5.000 e tal euros numa coisa que se irá realizar em 2027, que é a potencial candidatura de Leiria à capital da cultura, então também apostemos cá dentro do nosso concelho, com uma verba seguramente um pouco superior, mas que não deixa de ser, se calhar, mais interessante apostarmos dentro do nosso concelho com efeitos práticos seguros muito interessantes. Alinhado perfeitamente com isso que acaba de dizer, Sr. Vereador, a prova disso é que, contrariamente àquilo que eu disse na reunião da Assembleia Municipal, que não foi a 13 por uma questão de agenda e de dificuldade de agenda de última hora, mas hoje mesmo tivemos uma reunião de manhã no auditório municipal com construtores civis do Conselho, em que um dos objetivos que demos como prioritário foi: há um conjunto de iniciativas e de obras que o município pretende levar a cabo a curto, médio e prazo, e que nós gostaríamos que fossem feitas pelos construtores civis locais, nomeadamente a questão do Mercadinho da Arruda, que, como sabem, está reforçado neste momento com dotação definida para esse efeito, e que tivemos hoje uma reunião muito produtiva de manhã com o arquiteto e com os construtores civis locais para podermos ter aqui empresas locais a fazerem o seu trabalho e, portanto, a conseguir injetar liquidez e tesouraria nas empresas e, com isso, na economia local. Aquilo para ficar claro, nós neste momento estamos a terminar com a Junta de Freguesia de Santiago uma requalificação no Tardós da escola, uma requalificação do Parque de Merendas, que era uma ambição também antiga daquela localidade. Nós vamos, tudo indica, eu penso que estaremos em condições de concluir no dia 4 de julho e poder fazer uma pequena cerimónia, que já estamos a trabalhar com isso com o Sr. Presidente da Junta, e essa seria a prioridade para este ano, portanto está prestes a ser concretizada. E eu diria que haverá capacidade, eventualmente, no orçamento para o próximo ano de 2021, porque o que disse é que este orçamento municipal está muito comprometido e, como sabem, nós viemos aqui há 2 reuniões de Câmara atrás a deliberar, e que foi a última Assembleia, um ajustamento ao plano de investimento para este ano, precisamente porque temos noção do impacto que esta crise já está a ter e, portanto, um dos pontos que vem aqui a seguir das alterações do orçamento também tem que ver precisamente com essa matéria. E, portanto, eu diria que para 2020 isso será muito difícil, mas para 2021, eventualmente, será equacionável. Vai depender também da opção que a Junta de Freguesia de Santiago colocar nas opções de investimento que tenha para este ano de 2021. E, portanto, nessa sede eu penso que estarão reunidas as condições para podermos comparticipar com essa intervenção, que também me parece pertinente e, como disse, não cometo inconfidência nenhuma se disser, até porque se é um documento público, constava também do manifesto eleitoral do Partido Socialista para a Junta de Freguesia de Santiago dos Velhos. E, portanto, vamos equacionar dessa forma. Provavelmente estes 5.000 euros que referiu como exemplo não chegarão para aquilo que é preciso contribuir. Mas cá estaremos quando for para o orçamento de 2021, depois para fazer essa análise e apreciação atempadamente. Passo a passo, como o Sr. Presidente diz, 5.000 em 5.000, lá chegaremos com certeza. Agora, o que eu lhe peço a si é o seguinte: que tenha a sua magistratura de influência, no sentido de, quando se fizer ali uma requalificação, que se recorram a técnicos qualificados, sobretudo arquitetos paisagísticos, para que não se destrua aquilo que é uma beleza natural. E há muitas obras nestes casos que acaba por, em vez de se requalificar, por se danificar. E é isso que eu
como sou um entusiasta da natureza, que se preservem isso é que é fundamental. Muito bem. Passos curtos, mas sólidos para nós conseguirmos levar a carta à Garcia. Sr. Presidente, falando... Não, a vereadora Carla dispõe. Só aqui, muito boa tarde, Sr. Presidente, caros colegas. Só para tomar aqui uma nota em relação à intervenção do Sr. Vereador Luís Rodrigues, em relação às desinfecções ou à desinfecção das ruas e àquilo que veio a público pela Organização Mundial de Saúde. Da forma como foi apresentado, até parece que estamos a pôr em causa o investimento e o empenho de toda a população, nomeadamente as pessoas que colaboraram direto e indiretamente nesta medida. Isto é um problema global, sem qualquer tipo de dúvida, mas também dinâmico, e suscitou em cada momento e em cada contexto uma resposta proporcional e adequada, com vista, com este propósito, a travar a propagação da infecção do SARS-CoV-2, que leva à infecção, que é a Covid, que é a doença, e a prestar um tipo de resposta a todos os cidadãos. E posso, de alguma forma, é curioso porque hoje tivemos a debruçarmos um bocadinho sobre isto, e limpeza e desinfecção são conceitos diferentes. E é bom que fique claro que depois quem ouvir aqui a intervenção, que é sempre uma mais-valia. Até porque eu até já vi o Sr. Vereador também fazer uso de uma máscara comunitária. E, na mesma forma, nós dizemos mais vale isso do que nada. Então, é neste propósito, mais vale isto do que nada. Até porque a limpeza é um processo de remoção da sujidade e impurezas das superfícies. Portanto, neste caso, nas zonas de maior afluência, de maior passagem, de pessoas a pé, portanto, foi o que foi feito. Normalmente, os micro-organismos potencialmente patogénicos não são destruídos. No entanto, a sua remoção diminui o seu número e, consequentemente, o risco de infecção. E aqui foi o grande propósito desta intervenção, foi reduzir o risco de infecção. A limpeza pode ser feita por meios químicos, mecânicos e térmicos, cuja utilização deve, por isso, ser adaptada às diferentes superfícies. Portanto, foi o que nós fizemos em termos da intervenção de rua. Portanto, a forma como a comunicação social, por vezes, faz lançar esta informação vinda da Organização Mundial de Saúde, nós também temos que a filtrar. Isto em relação àquilo que eu disse em relação à limpeza. Pois a desinfecção é outro campo. A desinfecção consiste num processo de destruição ou inativação de micro-organismos de uma forma vegetativa em superfícies inertes, através da aplicação de agentes químicos ou físicos. A desinfecção, quando combinada com a limpeza, reduz o risco de infecção e previne a transmissão do vírus SARS-CoV-2, bem como de outras doenças virais. E, portanto, é neste aspecto que, pese embora a Organização Mundial de Saúde venha falar do que falou, mas da forma como a comunicação social transmitiu, eu acho, e a nossa opinião, neste momento, que é de manter. Não estamos a falar de pulverizações e não estamos aqui a falar de a transmissão através dos aerossóis. Isso foi conhecido desde sempre, que através dos aerossóis, pese embora não haja evidência científica em relação a isso, mas há que ter as cautelas devidas, nomeadamente o ar-condicionado, o secarmos as mãos com toalhetes e não usarmos, portanto, os aquecimentos, tudo isso tem sido feito. Portanto, eu acho que é importante ficar aqui claro que aquilo que a Organização Mundial de Saúde veio confirmar não tem a ver com aquilo que é feito e da forma como é feito. Portanto, acho que é de valorizar todo o empenho da população que esteve envolvida nesta campanha de rua. Sr. Presidente, estou. Obrigado. Deixe-me só dar a palavra ao Paulo Antunes, já se tinha escrito. Com certeza. Paulo Antunes. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Eu queria aproveitar esta oportunidade para referir 3 aspectos e tem a ver exatamente com a informação do Sr. Presidente no que diz respeito à dinâmica com a inscrição
para a creche de Ranhó é realmente um fator importante para aquela região do nosso município e essencialmente para a qualidade de vida das pessoas que estão a iniciar familiarmente projetos e que naturalmente que ajudará à sua aposta natural pela vivência nestas regiões, no caso da freguesia de Ranhó e na freguesia de Santiago dos Velhos. Portanto, uma nota de apreço e de reconhecer essa necessidade pela dinâmica que o Sr. Presidente acabou de referir das inscrições junto da CEBI. Outra nota tem a ver com também a informação do Sr. Presidente no que diz respeito à variante e aí também alocar a informação de que a APA deu parecer favorável e, portanto, o caminho, como se diz, e bem, faz-se passo a passo e verificar que realmente estes dois grandes projetos em freguesias distintas e geograficamente bem dispares do nosso concelho têm pernas para caminhar e seguem o seu caminho aqui sem evocar ou avocar qualquer tipo de paternalismo. Depois, no que diz respeito às ações da Covid, a Sra. Vereadora Carla já referiu questões técnicas que eu não vou meter nisso, naturalmente, mas o que eu vou aqui referir e sublinhar é que aquilo que me foi dado ver em todos os momentos e em todas as decisões foi uma unanimidade proativa de todas as forças políticas que fazem parte do Executivo da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, peço desculpa por ter um defeito anterior, da Câmara Municipal da Rua dos Vinhos. E, portanto, queria sublinhar esta nota de uma não unanimismo, mas uma unanimidade muito proativa em todas as ações. Estamos todos de parabéns. Era isto, Sr. Presidente. Muito obrigado, vereador. Sr. Vereador Luís Rodrigues, faz favor. É só para esclarecer um aspecto. Naturalmente que ouvi a senhora vereadora e que terá muito mais habilitada do que eu quanto às matérias da saúde. Eu vou-me só permitir ler duas passagens do comunicado da Organização Mundial de Saúde e eu nunca pus em causa, nem quem sou eu para pôr em causa, até porque nós estávamos todos e continuamos todos no mesmo barco, nesse combate, como diz o Sr. Presidente, que as pessoas se dedicam a esta causa e há não só solidariedade de todos aqueles que se dedicaram, mas temos que procurar a eficácia. E eu, quanto a isso, é que levantei a questão por ter ouvido numa intervenção que foi pública e daquilo que também consta por escrito da intervenção da Organização Mundial de Saúde. Eu vou passar a ler 2 parágrafos. Isto são citações. Diz: a pulverização ou fumigação de espaços exteriores, como ruas ou mercados, não é recomendada para destruir o novo coronavírus ou outros agentes patogénicos, porque é inativada pela sujidade, explica a OMS, num documento sobre limpeza e desinfectação das superfícies no quadro do combate à pandemia. E depois diz o seguinte: por outro lado, as ruas e os passeios não são considerados reservatórios de infecção do Covid-19, sustenta ainda a Organização Mundial de Saúde. Isto é, eu, naturalmente, que não tenho conhecimentos técnicos para rebater se a medida é correta ou não é. Limitei-me a trazer à colação uma manifestação da Organização Mundial de Saúde e que, de alguma forma, eu sei que é bem distinta daquela que é a limpeza que todos fazem e que a Câmara tem feito e bem, dos corrimões de espaços públicos e outros bens públicos que são limpos com regularidade. No que diz respeito às ruas propriamente ditas e passeios, é que parece que aquela eficácia que nós pensávamos que tinham com a medida, parece que não está cientificamente comprovada. Se não está, pode-se tratar de um ato de solidariedade, mas que tem alguma inutilidade. Se estiver, ótimo, porque é sinal que estamos a trabalhar bem e que se contribui para a resolução de um problema, mas eu limitei-me a transmitir aquilo que li num comunicado que foi público relativamente à Organização Mundial de Saúde, nada mais.
Presidente, posso? Muito bem, eu penso que estamos esclarecidos, mas só para sintetizar de alguma forma, dizer o seguinte: nós mantemos o nosso foco de continuar este trabalho, achamos que ele continua a ser pertinente e eficaz, e, portanto, salvo melhor opinião, vamos continuar e a sermos acusados, como disse sempre, a sermos acusados de alguma coisa que seja por termos pecado por excesso e nunca por defeito. É isso, sobre isso eu gostaria de também deixar isso muito claro, a sermos acusados de alguma coisa que seja por termos pecado por excesso e nunca por defeito, e portanto, à falta de melhor evidência, vamos continuar o trabalho que temos pela frente. Sr. Presidente, só aqui uma questão que eu acho que é importante. Falar do comunicado, mas entender o comunicado. Pronto, é só para terminar dizendo isto. Temos que entender aquilo que é dito e não podemos aplicar o comunicado àquilo que o Sr. Vereador Luís Rodrigues está a fazer. Mas pronto, é só para terminar. Presidente, posso? Bom, não estou... Peço desculpa. Estou a ouvir? Estamos a ouvir, sim. Peço desculpa. Eu só queria deixar aqui uma nota de rodapé que tem a ver com o combate à Covid-19 feita, e vou sublinhar, por todos os municípios do nosso país. E isto tem sido um fator já reconhecido institucionalmente, creio, e aqui estou a cometer um lapso, peço desculpa por ele, o Sr. Presidente da República. Portanto, as autarquias deram um passo em frente e tomaram medidas e decisões que também já reconhecido, não sei se cientificamente, mas objetivamente sim, foram fatores que ajudaram a conter a pandemia. E, portanto, todas as ações de lavagem, não lavagem, de doação de máscaras, não dar, de todos os fatores que minimizaram este combate, devemos, e eu queria aqui deixar isso em nome pessoal, e naturalmente, se me permitem, provavelmente o Sr. Presidente alocará também, do Executivo da Câmara Municipal dos Vinhos, a atitude proativa e de não olhar para trás de todos os municípios de Portugal. Era só esta nota, Sr. Presidente. Muito obrigado, meus caros. Eu penso que esgotámos aqui este período antes da ordem do dia, penso eu. Podemos avançar com os pontos da ordem de trabalhos, nomeadamente a ata da reunião de 4 de maio, que foi apresentada aos seus vereadores. Não sei se há alguma dúvida sobre a ata. Podemos então considerada aprovada, com as considerações que, entretanto, fizeram chegar, certamente. Então, este ponto número 1 está resolvido. O ponto número 2 diz respeito à 8ª alteração à SGOP, ao orçamento, desculpem, a 7ª SGOP, vem para ratificação. Teve que ver com o ajustamento de verbas que tivemos que fazer no âmbito das rubricas Covid, uma vez que estamos a gastar mais material de vestuário e artigos pessoais e, portanto, temos que reforçar essa rúbrica. Inicialmente era um bocadinho imprevisível, mas estamos a gastar mais nessa vertente e é preciso reforçar essa rúbrica para podermos fazer face a aquisições necessárias naquilo que é o retomar dos serviços e daquilo que é também a distribuição de máscaras à população que está em marcha. Depois, uma outra vertente desta alteração diz respeito ao patrocínio judiciário, portanto é preciso aqui reforçar um pouco o patrocínio judiciário, tendo em conta uma ação, sobretudo, que foi movida eu penso que já tinha partilhado aqui com a reunião de Câmara, pelo Grupo SONAI, relativamente à questão das restrições que nós implementamos no comércio das grandes superfícies comerciais no Conselho. Houve uma providência cautelar, agora estamos na fase da ação declarativa e é preciso reforçar esta verba para poder fazer face aos custos dessa ação, que ainda não tem decisão e que estamos a aguardar ulteriores termos. Não sei se há alguma questão sobre isto. Sr. Presidente, eu não me recordo desta questão do patrocínio judiciário relativamente a esta ação em concreto ter sido referida na Câmara. Pode ser lapso meu, mas só para tentar perceber, mas há um litígio com o continente? Sim, há o continente, o Grupo SONAI, melhor dizendo. Eu creio que não teria dito na altura quem foi, porque tinha dito que era uma superfície comercial, está aqui a Anabela a dar-me essa nota. Agora já posso dizer, porque a ação já deu entrada e, portanto, o Grupo SONAI colocou a Câmara da Ruda em tribunal porque, na altura, no despacho de 15 de março, entenderam que isso colocava em causa
direitos, liberdades e garantias da livre iniciativa económica. Nós estamos a defendermos que, naturalmente, nós quando tomamos essas decisões foi uma perspectiva de conter o vírus, a propagação do vírus, ainda antes, se bem se recordam, ainda antes do decretamento do estado de emergência, e, portanto, estamos a defender-nos por aí com base naquilo que é a Lei de Bases da Proteção Civil, que dá ou concede algumas prerrogativas e competências à Proteção Civil Municipal e ao seu Presidente para tomar algumas medidas após a declaração do Estado, a declaração da alerta municipal que foi feita e, portanto, nessa perspectiva nós estamos, sobretudo, a questão que está ali em litígio tem que ver com, nós tínhamos estabelecido uma diminuição do horário na parte da manhã, se bem se recordam, tínhamos estabelecido um fecho para a hora de almoço, para reforço de higienização das superfícies, e tínhamos proposto uma redução do horário também da parte da tarde para que houvesse 3 períodos de higienização das superfícies sem que isso pusesse em causa o horário de trabalho e os direitos laborais dos colaboradores das superfícies comerciais. Aqui não estou a particularizar, isto foi genérico. Obviamente quem reagiu do ponto de vista judicial foi o Grupo Sonai. Enfim, isto é como tudo, haverá o tempo em que mais à frente alguém diga que foi tudo um exagero, mas o que é verdade é que as decisões tiveram que ser tomadas na ocasião própria e eu próprio, até se bem se recordam, nós promovemos depois nessa semana uma reunião com os partidos políticos e eu não tive um único partido político que contestasse essas medidas que nós tomámos no que diz respeito às superfícies comerciais. Aliás, até houve partidos que disseram que nós devíamos ir mais além naquilo que foi decretado. Eu lembro-me, por exemplo, o vereador Luís Rodrigues falou na matéria de outros prestadores de serviços, nomeadamente advogados, solicitadores e contabilistas, etc., e que nós colocámos depois na segunda declaração da alerta também essa questão, e o CDS propôs até que mais restrições na questão das superfícies comerciais, que depois nós também colocámos também em termos de máscara e de outras situações, e portanto estamos muito conscientes que, dada a informação que tínhamos na altura, decidimos, de acordo com a nossa consciência e sobretudo, entre aquilo que é um direito constitucional da livre iniciativa económica e aquilo que é um direito fundamental, direito de liberdade e garantia, que está numa outra parte diferente da Constituição, que até é primeiro do que essa, que é o direito à vida e à integridade e à saúde, não me parece que alguém que possa decidir em Portugal em detrimento disso. Agora, como à medida que o tempo vai passando e que a justiça se vai percebendo que as coisas estão controladas, é natural que se possa vir a dizer, a posteriori era muito mais fácil dizer que se calhar foi um exagero. Na altura que tomámos a decisão, estávamos muito convictos que era a melhor decisão tomada e não nos arrependemos dela, antes pelo contrário, e as coisas até não correram mal nessa fase de contenção e de mitigação da doença. Agora temos um novo normal e é muito natural que o número de casos aumente progressivamente, nós estamos a contar com isso, agora é bom que eles não descontrolem, que é esse o trabalho que temos todos pela frente. Relativamente a isso, a única coisa que posso dizer é que se pudesse ser testemunha para testemunhar a favor do município, podia-me arrolar. Mas se calhar não posso ser testemunha, só se for depoimento de parte. Exatamente. Um dos principais focos de contágio potencial no Conselho são os superfícies comerciais, não tenho dúvida sobre isso. Sr. Presidente, mas essa medida da SONAI foi a nível nacional, digamos, atuaram em todos os conselhos, têm conhecimento disso? Ou... Pelo que percebo, pelo que me dizem, aqui junto no Oeste não foram tomadas estas medidas. Nós achámos que devíamos tomá-las porque, mantenho aquilo que disse há pouco ainda, tirando os lares pelo grupo de risco potencial que ali está, neste momento, e já de alguns 2 meses a esta parte, aquilo que é a minha concepção, e falando também com os colegas, as superfícies comerciais são potencialmente os principais focos de contágio que nós temos no nosso concelho. E há muita coisa que fica aquém daquilo que deveria em termos de cuidados, e nós temos quase todos os dias a Proteção Civil a bater-lhes às portas, agora eles estão protegidos por um ordenamento jurídico e por algumas forças que são complicadas muitas vezes de enfrentar. Nós fazemos a nossa parte da melhor forma que sabemos e que podemos e estamos à vontade, de consciência absolutamente tranquila, que as decisões que tomamos foram para defender os arrolenses e não temos aqui nenhum interesse particular a salvaguardar. E, portanto, nessa medida, vamos responder com tranquilidade no processo. Muito bem. Muito bem. Isto para o ponto segundo, que é a 8ª alteração. Não sei se há alguma questão mais sobre esta matéria. Não havendo, podemos considerar aprovado este ponto por unanimidade. O ponto terceiro
diz respeito à 9ª alteração ao orçamento e à 8ª ASGOP. Tem que ver também com o vestuário. Nós estamos a tentar reforçar estas verbas e elas têm sido muito significativas, os pedidos, e também temos pedidos de instituições que temos que salvaguardar e apoiar também. Há um outro ponto que tem que ver com a questão do reservatório de água do Casal Novo. Recordam-se que veio aqui à reunião de Câmara e eu creio que a Assembleia, a minuta do contrato, promessa de compra e venda para nós podermos avançar com a aquisição de uma parcela do terreno na zona do Casal Novo. Tecnicamente já não é no Concelho, mas é na zona do Casal Novo, mais para cima. No fundo, para instalar ali um reservatório com capacidade de 450 metros cúbicos, que permita fazer um reforço do abastecimento de água em baixa ao Concelho, e é estratégico que este investimento possa avançar. Ele já era necessário há algum tempo e agora é muito mais do que importante, porque a zona industrial, sobretudo com a questão da variante, pode crescer. Estava prevista ali uma instalação de uma unidade hoteleira que ainda não está propriamente descartado. A urbanização do Cereeiro está também a crescer e, portanto, toda esta zona desta bacia de água que nós precisamos de alimentar, o reservatório que nós temos aqui já começa a apresentar alguma carência em termos de capacidade de resposta. Nós, esta bolsa, que acaba por ser mais uma entrada de água no Concelho, a vinda de Alenquer, poderá ser estratégica até para a autonomização e para termos mais segurança no abastecimento público de água. Depois temos aqui também a hipótese de haver uma candidatura à mobilidade elétrica e há aqui alguns pontos. Nós tínhamos essa ambição já no orçamento, que agora tem que ser reforçado, mas tínhamos essa ambição que era até ao final do mandato ter pelo menos um posto de carregamento de veículos elétricos, apostando na mobilidade elétrica em todas as freguesias, e com este reforço nós pretendemos instalar desde já até ao final do ano 2 pontos de abastecimento, um na freguesia de Arranhó e outro na freguesia de Santiago. As localizações já estão combinadas com as respectivas juntas de freguesia e que se vai somar àquele posto que já instalámos este ano aqui na Rua Heróis do Ultramar. Portanto, temos 2 postos aqui na sede de Concelho, já instalados na rede Mobié, e temos um outro experimental ali junto ao Marti Burger, passa publicidade, e agora o nosso objetivo é aumentar mais 2, portanto ficaríamos com 5 postos de abastecimento no Concelho, e há esse objetivo depois em 2021 fazer também um reforço na freguesia de Cardosas, ou instalar na freguesia de Cardosas, que passa a ser a única que não terá depois deste ano, e fazer mais um reforço numa outra zona aqui do Concelho, que já está, da sede de freguesia, Concelho, desculpem, que já está sinalizado também. Basicamente são estas 3 rúbricas que é preciso reforçar, portanto, vestuário e artigos pessoais para a Covid-19, o reservatório do Casal Novo e a questão da mobilidade elétrica, que está também aqui prevista a reforçar, para podermos instalar estes 2 pontos que disse em Arranhó e Santiago. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não. Não? Então podemos considerar também aprovado este ponto 3º da ordem de trabalhos. O ponto 4º é um anexo ao acordo de cooperação que nós temos com o Ministério da Educação no âmbito da expansão, do Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar. Este é um anexo que vem periodicamente à reunião de Câmara, tem que ver, com uma atualização dos dados em termos daquilo que é a frequência do jardim de infância, neste caso do pré-escolar, e portanto estão aí os dados atualizados que agora, depois de aprovados em reunião de Câmara, serão remetidos para a DGEST, que é a entidade que, em nome do Ministério da Educação, no fundo, regula esta matéria dos estabelecimentos escolares. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Este é só um... Luís, tinha algo? Não? Não. Não, ok, pronto. Tinha percebido que estava a fazer isso. Não. Pronto, está ok então. O ponto 4º da ordem de trabalhos. O ponto 5 da ordem de trabalhos de hoje tem que ver com uma atribuição de um apoio no âmbito da ação social escolar. Eu penso que é mais do mesmo em termos daquilo que é o que vem sendo normal, como é a competência da Câmara, a decidir estas matérias da atribuição destes auxílios económicos. Aqui está mais um, naturalmente vou, por razões de proteção de dados, omitir, no fundo, a identificação dos beneficiários. O encargo com esta deliberação para o município cifra-se estimadamente em 83,42 €.
Acho que há aqui um lapso. Agora resta saber se é 42, se é 82. E basicamente é isto. Não sei se há alguma questão dos seus vereadores sobre este ponto. Penso que não oferece grande questão, uma vez que também vem acompanhado pelo parecer dos serviços. Verifique só qual é que foi o lado. Faz favor. O ponto seguinte é o ponto 6 da ordem de trabalhos. Diz respeito também a esta uma medida mais recente, que é o cheque visão. Também não vou identificar aqui as situações por uma razão de proteção de dados. O processo está devidamente instruído pelos serviços competentes e, no fundo, segundo a informação técnica, ele reúne condições para ser despachado e deliberado em conformidade, aprovando este apoio num encargo de estima de 446,05 € para apoio no âmbito do cheque visão. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Não havendo, podemos considerar então também aprovado este ponto 6 da ordem de trabalhos. O ponto 7 diz respeito, portanto, à empreitada para a beneficiação da Estrada das Cardosas Rondulha. No fundo, o concurso já decorreu, como sabem. Agora estamos nesta fase da aprovação do plano de segurança e saúde na obra e a nossa expectativa, e portanto falando também com o empreiteiro que é a Topbet, que ganhou o concurso, haverá condições de, em princípio, até ao final deste mês de maio, iniciarem os respectivos trabalhos, os trabalhos de recuperação da estrada. E, portanto, há que aprovar aqui o plano. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não. Não havendo, consideramos então também aprovado. Se calhar é preciso. O ponto seguinte é o ponto 8º da ordem de trabalhos. Este ponto 8º diz respeito a uma empreitada de beneficiação da Estrada Municipal 530. Neste caso é a conta final da empreitada da requalificação da estrada de Arbeço e Alcobelas. Nos termos da informação técnica da Engenharia Civil, reúne condições para a elaboração da respectiva conta final e, portanto, estaremos em condições de aproveitar em conformidade com a revisão de preços que é aqui proposta de 4.097,73 €, que foi apurada pela nossa parte técnica. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos então também considerar este ponto 8º aprovado por unanimidade. Obrigado, Augusto. O ponto seguinte é o ponto relacionado com as festas do Conselho, em honra de Nossa Senhora da Salvação. Este é um ponto que eu diria que qualquer arrodense não gostaria de haver discutido, até porque, como devem imaginar, nesta fase nós temos a emergência de ter que decidir sobre a realização dos festejos anuais em honra de Nossa Senhora da Salvação, uma vez que é uma festa com envergadura que a festa do Conselho já tem desde há muito tempo a esta parte, não se consegue realizar sem uma prévia preparação e, portanto, naturalmente estamos a chegar àquela fase de temos que tomar decisões, sob pena de não termos condições para realizar qualquer atividade na festa. Bom, sobre esta matéria, obviamente este é um ponto para discussão e para deliberarmos o que é que podemos ou não decidir nesta data sobre esta matéria. Nós estamos aqui perante uma situação complexa no que diz respeito à pandemia e aos focos de contágio que continuam ainda a ser significativos na região onde estamos inseridos, nas proximidades de Lisboa e numa cintura industrial que tem sido ultimamente fustigada com alguns casos de transmissão comunitária ativa do vírus do coronavírus e da Covid-19 e, portanto, nós temos que, na decisão que tomarmos, eu diria que é difícil pôr de lado a emoção e o nosso coração, porque todos nós, de uma forma geral, somos todos arrodenses, que vivemos todos com muita intensidade esta festa e, portanto, colocar aqui de parte a vertente emocional é sempre difícil ou impossível até de o fazer. Em todo caso, nós temos que ter presente que as decisões que tomamos, elas têm reflexo na vida das pessoas e, sobretudo, uma decisão imprudente pode deitar por terra o esforço de vários meses
e pode ser um aventureirismo que pode custar caro em termos de preservação da saúde pública e, sobretudo, de vidas humanas, que é isso que estamos potencialmente a falar. Nesta sede, eu queria partilhar com os colegas que, durante os últimos dias, portanto, ainda no sábado, promovemos uma reunião via Zoom com as coletividades e associações que nos apoiam e ajudam o município, porque naturalmente o município não faz a festa de agosto sozinho, antes pelo contrário, as festas são populares. E, portanto, nós promovemos aqui uma reunião via Zoom também com as entidades que nos têm ajudado a promover a festa, estou a falar das coletividades e associações, e anteriormente também, durante a semana anterior, nos últimos dias da semana, eu próprio também pude falar com todos os representantes das tertúlias móveis e das tertúlias fixas e, obviamente, estou também em contacto, não só em reuniões com o seu padre Daniel, mas também fizemos uma videoconferência com as igrejas e as confissões religiosas, onde também abordámos este tema das festas. Eu devo dizer que, exceção feita a um caso ou outro, muito circunscrito, o feedback que obtive e que posso partilhar com os colegas é que efetivamente tem havido um grande sentido de responsabilidade por parte desta comunidade com quem ouvi e com quem falei, no sentido de dizer que mais vale nós perdermos a festa durante um ano do que fazermos a festa, que seria sempre diferente, em contornos diferentes, e as pessoas com muito receio e muito medo, e termos aqui um dissabor complicado de gerir a vários níveis, sendo que o primeiro é de facto a perda das vidas humanas e tudo aquilo que acarreta para as famílias e para aquilo que é a envolvência que aqui temos. E, portanto, eu diria que, para além disso, não é despiciando nós analisarmos que aqui ao nosso redor, com alguma tradição tauromáquica, em alguns casos até mais forte do que a nossa, do Conselho, mas enfim, com tradição tauromáquica, há aqui festas de outros concelhos vizinhos que já foram canceladas. Por exemplo, estou a falar do Colete Encarnado, aqui ao lado em Vila Franca, estou a falar do Barrete Verde, portanto em Alcochete, que também é na mesma altura do que a festa em honra de Nossa Senhora da Salvação. As festas do Sobral, que são posteriormente, portanto em setembro, também já foram canceladas e, portanto, quer queiramos, quer não, até por esse facto há aqui um argumento adicional que nos deve levar a refletir e ponderar, isto é, o facto de nós eventualmente admitirmos a hipótese de poder realizar aqui uma largada de touros ou um espetáculo tauromáquico, se todas as outras festas com pendor tauromáquico foram canceladas na nossa região, é muito provável que nós não conseguiríamos controlar o afluxo de pessoas dessas regiões, aficionadas, que viriam para o nosso concelho, no fundo, para poder ter aqui a festa. E, portanto, se já seria complicado, em termos normais, de nós podermos controlar e garantir condições de segurança às pessoas, eu diria que com o cancelamento de todas estas festas com tradição tauromáquica aqui ao nosso redor, eu diria que vai ser muito difícil e seria talvez um erro nós podermos continuar, no fundo, com essa expectativa de poder fazer a festa nesses moldes, porque isso poderia ser um afluxo anormal de gente e com potencial propagação do vírus muito complexa de gerir. Historicamente, eu pedi para os serviços técnicos da Câmara fazerem uma avaliação e é verdade que não temos no século XX e no século XXI, obviamente, nossa memória, mas no século XX, desde o início do século, e portanto estou aqui a falar até do período da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, e estou a falar nomeadamente da gripe pneumónica também, não há registro de não terem existido as festas em honra de Nossa Senhora da Salvação. Aquilo que também poderei dizer é que, de uma perspectiva da parte religiosa da festa, há vontade da comunidade e há condições para nós podermos trabalhar em conjunto para que
algumas cerimónias da festa se possam continuar a realizar. Falo, por exemplo, das novenas, que, como sabem, vão de 6 a 14, e falo na questão da procissão do 15 de agosto, que, não sendo uma procissão, terá que ser um cortejo, eventualmente, da Senhora da Salvação, em termos ainda que têm que ser muito bem definidos e balizados para que se evite ao máximo que as pessoas venham para a rua assistir à passagem da Senhora da Salvação. Ou seja, da parte religiosa da festa, estou em crer que podem existir condições, mediante naturalmente um acompanhamento das autoridades de saúde e das entidades da proteção civil, da GNR e dos bombeiros, e naturalmente do município, poderá haver condições para nós continuarmos a fazer a festa com adaptações, obviamente, não será nos moldes em que nós estamos habituados, obviamente, isso é liminarmente de excluir, mas eu estou convencido que há condições para podermos fazer alguma parte religiosa da festa. A parte profana, por todas as razões já aduzidas e pela componente da nossa festa, que é uma festa muito de proximidade, de convívio, de relação interpessoal, de tertúlias a conviverem em espaços exíguos e com muitas dificuldades de higienização, para não dizer de impossibilidade de higienização correta. De ser impossível nós conseguirmos responsabilizar os responsáveis das tertúlias para poderem fazer essa aplicação dos EPIs adequadamente e tudo mais, eu diria que responsavelmente, e por muito que me custe, e acreditem que me custa imenso dizer isto, é impossível, na minha opinião, nós termos condições para realizar a parte profana da festa em honra de Nossa Senhora da Salvação 2020. Dito isto, naturalmente, abro aqui um período de discussão dos seus vereadores para podermos ter a capacidade de decidir, à data de hoje, o que é que vamos fazer com a festa em honra de Nossa Senhora da Salvação 2020. E, portanto, passo agora a bola para esse lado, para ouvir os colegas sobre esta matéria, que é uma matéria importante, de uma perspectiva espiritual, de município, de comunidade, mas que nós estamos cá conjunturalmente e somos nós que temos que tomar essa decisão, não a podemos delegar em mais ninguém. É óbvio que estamos aqui 6 pessoas ou 7 pessoas com a responsabilidade de decidir por 15.000, mas, enfim, temos que o fazer da melhor forma que soubermos interpretar não só a vontade, conciliar aquilo que é a vontade, mas no sentido de conciliar também aquilo que é a nossa responsabilidade de promover a saúde e o bem-estar das nossas populações e salvaguardar vidas. É isso que estamos a falar. Portanto, dito isto, passava então a palavra, quem quisesse se inscrever, sintam-se à vontade. Depois quer falar também. O Sr. Vereador Mário tinha pedido, faz favor. Não sendo eu responsável da organização da festa, que a festa é responsável é o município, como é lógico, só assim é que faz sentido. Mas sendo eu o primeiro rosto com as entidades que temos organizados outros anos, e tendo vindo a falar há algum tempo já isto com o André, nomeadamente mais com ele, também foi sempre da minha opinião, e é da minha opinião, que não estão reunidas as condições em segurança para fazermos a festa nos moldes em que tem sido feita, ou que foi sempre feita em todos os anos, e que nós demos continuidade. Ouvindo, como o André falou, todos os grandes apoiantes da festa e organizadores em cooperação connosco, e compreendendo e agradecendo a compreensão deles, ou a vontade com que isto não nos deixa a ninguém, também sou da opinião que não estão reunidas as condições para fazê-lo. É claro que na questão da Igreja, estudando bem, e ainda não estando fechada essa parte, estudando bem e em segurança, poderá ser feito alguma coisa, mas mesmo aí com muito cuidado. Portanto, temos que reforçar, estudar bem, para que depois não nos saia, não fizemos aglomerar pessoas por uma razão, vamos estar a fazer por outras. Tem que ser muito bem explicado às pessoas, e a Igreja será um papel muito importante, se calhar teria de
até me atrevo a dizer mais do que nós, em fazer chegar às pessoas em que condições e onde é que eles poderão estar a ver, seja no domingo, cortejo, passagem, senão vamos ter outra complicação que é andar todas as pessoas atrás da Nossa Senhora. E creio que não foi isso que foi transmitido ao André pela parte da Igreja, não foi isso que o Padre também já falou comigo, e não pode ser isso de forma alguma o transmitido às pessoas. Portanto, com muito cuidado, fazer alguma coisa assim, a esse nível, mas sem pessoas atrás, quanto muito nas varandas, nas janelas, cada um na sua casa, a assistir a essa parte que eu creio que muita gente está desejosa. Temos que nos agarrar a alguma coisa nesta altura, é verdade, e a fé é uma delas, que grande parte se agarrará, mas com muita cabecinha. É o que eu tenho para dizer sobre isso. Obrigado, Mário. O Luís quer falar também, não é? Sim. Faz favor. O que é que eu queria partilhar convosco? Eu acho que o Presidente acabou por fazer uma síntese de tudo isto e acho que, efetivamente, esta é daquelas matérias que temos que analisar estes dois prismas. Do prisma emocional e do prisma da racionalidade. Do prisma emocional e do coração a falar, todos nós desejávamos e queríamos que, efetivamente, a festa se concretizasse, porque ela é, sobretudo, não só uma festa religiosa, mas também uma festa que permite que as pessoas convivam e é o reunir de muitas famílias que às vezes estão um ano inteiro sem se ver e aproveitam esta ocasião para confraternizar. Mas, efetivamente, isto, mais importante que o coração e que a emoção, neste momento tem que ser a nossa racionalidade e é aquilo que o município tem demonstrado nos últimos tempos, que é pôr o interesse público, e neste caso a saúde pública, acima das demais vertentes. E esse é o aspecto que eu acho que nós temos que valorizar, independentemente de haver pessoas que achem que nós devíamos fazer a festa ou que acham que afinal o vírus não é tão perigoso quanto aquilo que alguns pensam, mas dado, digamos, as evidências que temos, aquilo que nos tem sido transmitido pelas entidades da saúde, desde a Direção-Geral de Saúde ao Ministério e à Organização Mundial de Saúde, eu penso que efetivamente não tínhamos outra solução que não a de cancelar estes festejos. Bem sei, o André falou aqui que no século XX e no século XXI não há registro de que esta festa nunca tenha sido feita. Eu relembro que a festa de Santo Cristo nos Açores há 3 séculos que tinha sido sempre feita e que este ano também foi cancelada. E outras festas de grande importância. Aqui um à parte, com ironia, a festa do Sobral não se vai fazer porque provavelmente vão todos para o Avante, mas isso é uma outra questão. Agora, aqui, em nossa terra, e com o respeito que as pessoas nos merecem e o cuidado que nós temos que ter por elas, estamos de facto a dar e a contribuir com um exemplo positivo ao não fazermos a festa. Pelo menos tudo aquilo que foi já referido do ponto de vista profano e tudo mais. Agora, o aspecto religioso, eu acho que aqui temos de ter um cuidado também acrescido, porque não podemos desvirtuar aquilo que é a procissão da Nossa Senhora da Salvação. E quem diz a procissão da Senhora da Salvação permite-me falar da procissão da Nossa Senhora da Ajuda ou de outras demais do nosso concelho e que temos que ter aqui muito cuidado para que não nos venham acusar de que, afinal, a atitude que tomaram não dignificou, do ponto de vista religioso, aquilo que era preciso dignificar. Eu acho que, se houver a capacidade de fazermos algo como a Igreja demonstrou saber fazer com as cerimónias do 13 de maio, eu acho que basta isso. É evidente que nós não temos a televisão para estar nas nossas casas a assistir à festa da Senhora da Salvação ou à procissão da Senhora da Salvação.
Mas quem tiver, digamos, o privilégio de estar ou que as suas casas estejam na rua por onde a imagem possa passar, pronto, naturalmente que podem pôr as colchas nas varandas, nas janelas, podem fazer essa manifestação, sobretudo religiosa, e os outros temos que, em espírito, partilhar dessa mesma vontade, porque para os cristãos, neste momento, ainda mais se justifica, digamos assim, a realização de uma procissão. De alguma forma, é também a nossa manifestação espiritual, e isso é muito importante nesta altura. É um desafio importante, acho eu também, para a própria Igreja, porque a informação que eu tenho, não sei se é fidedigna ou não, era que a Conferência Episcopal tinha proibido a realização de todas as procissões até ao final de setembro. Se isso é verdade, não sei, pode-se arranjar aqui uma alternativa de ser só a imagem, não é? Não há um cortejo, há uma imagem que passa pelas ruas da vila e, portanto, talvez seja possível fazer. É diferente, por exemplo, da Festa da Senhora da Ajuda, em que tem uma multiplicidade de imagens e os andores pressupõem também que hajam pessoas a levá-los, e se não forem pessoas teriam que ser carros, e acho que desvirtua um bocado. O que é que eu quero transmitir, e resumindo a minha posição? Que efetivamente acho que o município toma a decisão correta em cancelar as festas, que o município deve se mostrar disponível para partilhar com a Igreja Católica uma possibilidade da imagem, neste caso da Senhora da Salvação, poder circular pelas ruas da nossa vila, não nos podendo ser apontado que estamos a ser facilitadores de algo que possa ser prejudicial à saúde de todos nós. É, no fundo, na minha modesta opinião, mantermos aquilo que o município tem mantido desde o início. A grande preocupação de salvaguarda da saúde pública. E é isso que compete a quem decide neste momento transmitir à população sem qualquer outra interpretação que não seja esta mesmo. Salvaguardar a nossa saúde. Presidente, posso? Bem, obrigado, Sr. Vereador. Vereador Val Antunes, faz favor. Muito obrigado. Reconhecidamente, tal como o Sr. Presidente falou, e o vereador Mário também, e o vereador Luís Rodrigues, naturalmente que é uma situação que requer aquele sentido de responsabilidade que localmente o município e as suas forças políticas, juntas de freguesia, têm manifestado ao longo desta pandemia, e, portanto, também o caminho já percorrido pelo Executivo na pessoa do Sr. Presidente, com entidades muito ligadas a estas festas seculares em Ruta dos Vinhos, são um caminho importante, e realmente a saúde pública deve estar à frente de tudo, e o caminho natural será nesta fase. Estamos praticamente quase já no final de maio, o cancelamento das festas, que o condor naturalmente também, na questão profana, a todos atinge, e portanto não vejo outro caminho, salvaguardando a saúde pública, como aquele que está desenhado e que o Sr. Presidente aqui referiu. Quanto à questão da Igreja, eu também sublinho o que foi atrás dito, que é preciso realmente muito cuidado, e não me querendo naturalmente alongar, mas solicitar às entidades responsáveis aquilo. Eu dou um exemplo, penso que bastante bom, que foram as festividades em Fátima no 13 de maio, que deram um bom exemplo ao país, enfim, dando também dignidade ao evento dentro das limitações. E, portanto, a decisão que vier a ser feita tenha em linha de conta, como
também na parte final o vereador Luís Rodrigues que referiu, e que o Sr. Presidente e o vereador Mário também já o tinham, mas que o vereador Luís Rodrigues enfatizou e que eu sublinho também, que realmente em circunstância alguma possamos pôr em causa a saúde pública. Naturalmente que a solução vai ser encontrada, contente de todos, salvaguardando realmente esse bem tão precioso como é a saúde pública e o caminho até agora feito pelo município de Arruda dos Vinhos nesta luta contra um vírus que naturalmente está, enfim, supostamente ou objetivamente muito longe de ser contornado. Eram estas notas que eu queria aqui deixar, Sr. Presidente. Muito obrigado, vereador. Só para dizer que assim, não vou acrescentar mais nada, concordo com tudo o que foi dito. Ruth. Já agora? E depois a Cecília. Obrigada, Presidente. Ficamos com a ronda toda feita. Pronto, também tive a ocasião de ter estado em grande parte das conversações que o Sr. Presidente alegou e realmente aquilo que é comum em todos é realmente nesta altura temos que zelar pela segurança e pela saúde pública, que é um bem que é comum, que é de todos. Julgo que todos perceberam e todos estavam realmente à espera também de saber qual era a posição da Câmara Municipal para depois tomar como sua essa decisão para todas as festividades que temos em todo o concelho. E aí julgo que poderemos ser criativos e tentar fazer em jeito de cortejo ou que seja numa viatura a passagem, quer seja da nossa associação ou do outro santo padroeiro de todas as freguesias, que nós temos vários. Aí precisamos da colaboração de todos, quer da igrejas, quer também da Câmara Municipal e de todos aqueles que fazem parte do corpo associativo e dirigente do nosso concelho. Obrigada. Pois. Bem, então falto eu. Realmente eu penso que já tudo foi dito. No que diz respeito à parte espiritual, à parte religiosa, eu acho que se cada um estiver para si essa parte, não é preciso fazer nenhuma manifestação social. No entanto, se a Igreja assim o entender, poderá passar, sim, a imagem talvez de carro, mas só a imagem principal, ou seja, a Senhora da Ajuda na Ajuda, a Senhora da Salvação, que já é a única imagem em Arruda, mas nas outras freguesias apenas a imagem do Santo Padroeiro, se assim o entenderem, mas de carro, penso eu, porque primeiro que tudo a saúde pública, porque é isso que devemos mesmo preservar. Portanto, nada da parte profana e a parte religiosa põe as minhas dúvidas, mas essa parte competirá sempre à Igreja organizada. É essa a minha opinião. Obrigada. Muito bem. Sr. Presidente, eu peço desculpa porque aqui, relativamente à procissão da Senhora da Salvação, eu não sei, vou deixar aqui, digamos que a quente, uma pequena sugestão, um pequeno contributo. Eu acho que não dignifica, muito sinceramente, que a imagem circule nas vilas da Arruda num carro. Mas uma vez que essa imagem, temos os bombeiros e temos sempre um grupo anual de algumas pessoas arrudenses que se inscrevem para fazer, digamos, o trajeto da imagem da Nossa Senhora. Eu acho que com as devidas precauções, com as máscaras, com tudo o que é necessário, que o andor, talvez só o andor, e com o Sr. Padre, naturalmente, pudesse fazer a passagem nas nossas ruas, transportadas, ora, pelos bombeiros, com pontos específicos de rendição, não é ir todos juntos, era onde estão as rendições, são 6 de cada vez ou 4 de cada vez, que estariam em determinados locais previamente definidos. Talvez essa solução, do ponto de vista religioso, seja dignificante para a procissão da Senhora da Salvação. E, portanto, deixava aqui este contributo e este modesto apelo que a fazer, a sair, que o façam através deste meio e não num carro.
Bom, essa matéria seguramente estará em discussão. O Sr. Padre Daniel e o Conselho Pastoral estão a analisar essa mesma questão. Eu acho que nós temos que criar condições também para eventualmente transmitir, eventualmente temos que contratar uma equipa que possa fazer a transmissão da procissão e que ela possa ser disseminada. Não sei se em direto temos essa capacidade, mas vamos ver se conseguimos fazer, mas isso tem que ser através de uma equipa específica, porque nós internamente não temos essa capacidade. Eu essa sugestão tenho em dúvida só por uma questão, não quer dizer que não se consiga ultrapassar, mas tem que ver com a questão do pegar no andor e manusear e depois levar a mão. É muito complicado em termos de potencial contágio, mas enfim, essa parte eu acho que nós temos que esperar em devido tempo o que é que o Conselho Pastoral determina. Sei que há uma vontade em que as novenas possam ser realizadas e eu aí não vejo razão para que não haja, porque efetivamente as missas também podem vir a começar a partir do final do mês e durante o mês de junho, portanto a Igreja já estará preparada nessa altura para que se reúnam as condições necessárias para que a novena possa decorrer em perfeitas condições de segurança e com os circuitos já todos afinados. A procissão não será procissão, será eventualmente um cortejo. Aí teremos que analisar muito bem a situação. Como digo, acho que aqui o que nos interessava na data de hoje decidir eventualmente era decidir o cancelamento da festa na vertente profana. Para já essa é possível decidir, ou seja, infelizmente é possível já decidir que os riscos são muito elevados e depois daquelas sondagens que fizemos também com as entidades, como disse, que nos apoiam, foi praticamente unânime nós cancelarmos, até porque as próprias comunidades e as associações disseram logo que era quase impossível terem condições para poder investir em recursos e em arranjar equipas que pudessem fazer com disponibilidade esses turnos e essa situação toda da festa e, portanto, é muito difícil e as próprias estruturas também disseram que em moldes diferentes não estariam em condições de poder participar na festa como tradicionalmente e, portanto, essa parte é difícil de decidir, mas é simples ao mesmo tempo de tomar já uma posição e dizer, ok, tudo visto e somado, não estão reunidas condições para que a parte profana da festa possa ter lugar. E, portanto, nós aí podemos decidir isso já hoje. Outra parte da deliberação é uma parte da deliberação em condição, ou seja, em condicional, melhor dizendo, que é, à data de hoje, nós antevemos como sendo possível que as cerimónias religiosas possam ter lugar, mas decorrente de um plano que se vai traçar com as autoridades de saúde e com a Proteção Civil para que possam ter lugar em segurança e que não comprometa os objetivos que temos com as restrições, nomeadamente à festa de agosto e, portanto, deste ano. Ou seja, eu acho que podíamos ter aqui uma deliberação mista, ou seja, definitiva para já, de encerramento ou cancelamento da festa na componente profana para 2020 e admitir a possibilidade de se realizar a parte religiosa da festa sob a condição de, depois de avalizado e validado pela Direção-Geral de Saúde ou pela Autoridade de Saúde e pela Proteção Civil. Eu penso que esta é a decisão que poderemos tomar e é mais sensata à data de hoje. Não sei se concordam. Sim, condicionar a vertente religiosa, digamos, ao apoio das autoridades civis e religiosas, neste caso o Ministério depois da... Não, as autoridades de saúde? Sim, as autoridades de saúde, e a outra, concordo perfeitamente, plenamente, que fique já cancelado em definitivo a parte profana. Muito bem. Então, se todos estamos de acordo, podemos considerar esta proposta que vamos fazer para depois seguir na ata e na proposta de deliberação de cancelamento da parte profana e admitir que se possa realizar a parte religiosa desde que estejam reunidas as condições determinadas pelas entidades da Autoridade de Saúde, ou DGS, e a Proteção Civil, e, portanto, mediante acordo também com a Igreja, que será a primeira responsável por propor o programa, e depois nós temos que afinar esse programa de acordo com as orientações da DGS e da Proteção Civil. Mas, Sr. Presidente, daí acho que devemos também ter cuidado com a forma como vão redigir essa parte religiosa, não criar aqui falsas expectativas, porque depois as pessoas pensam que
que a parte religiosa pressupõe a realização da procissão. Quer dizer, eu acho que deve ficar claro que a procissão, nos termos tradicionais, está vedada. Ok. Não acha? Eu concordo. Sim, por causa da questão da expectativa das pessoas, eu concordo com isso. É evidente, e para não criar depois nas outras freguesias, que também têm as suas festas anuais, haver essa cautela e que esta sirva de, digamos, de exemplo para as demais. Sim, nós também tivemos nessa reunião que tivemos com as igrejas e com as confissões religiosas, o padre Rui Cantarilho também participou nela e ele próprio admitiu que a procissão deste ano da Nossa Senhora da Ajuda iria já ser também em moldes de cortejo e, portanto, ele está sintonizado com esta filosofia neste momento e é como o vereador disse há pouco, a própria Conferência Episcopal e as orientações que existem na Diocese que rege aqui a nossa área territorial também são muito claras no sentido de as procissões estarem absolutamente proibidas ou canceladas e, portanto, todas as iniciativas que tenham que ter lugar, elas têm que ser também avalizadas da perspectiva da Igreja e não serão seguramente procissões apiadas com uma marcha atrás portanto, uma marcha pedonal atrás da imagem da Senhora, não é? Portanto, daí nós temos que estudar muito bem se... Eu percebo a questão por causa do carro, de dignificar a questão, mas por outro lado, se for numa marcha também muito lenta, eu temo que as pessoas tendam a perseguir a imagem em registro de procissão e depois poderemos ter aqui algum problema em termos de que não é adequado nestas fases, nós temos aqui a força repressiva no terreno, enfim, temos que pesar muito bem esta vertente, mas é como digo, eu, para a deliberação concordo inteiramente com o que o vereador diz, nós devemos condicionar claramente a aprovação das entidades, mas admitir já que a realizarem-se vai ter que ser com muitas alterações em relação àquilo que vem sendo o tradicional da procissão e da festa religiosa. Sim, sim. Ó, Presidente, e ainda há mais uma coisa, é que mesmo em cortejo há tendência não só de ver da janela, mas de aparecerem pessoas, forasteiros, portanto, na terra nesse dia, ou seja, pessoas que venham de fora. Ainda bem que falou nisso, porque o Padre Daniel, uma das coisas que me adiantou é que já tinha decidido que a missa de forasteiros não iria ser realizada. Pois. Vai fazer só a missa da festa ao meio-dia, a missa dos forasteiros, que é a que antecede a saída da procissão para a rua, não irá ter lugar. Pois, é importante. É uma decisão que ele já tinha tomado anteriormente às nossas conversações. Exato. Muito bem. Não sei, Val Antunes, queria dizer mais alguma coisa? Não, eu acho que o que está esboçado é pertinente e, portanto, que a decisão seja, como já foi dito, unanimemente, de bom senso e que a saúde pública seja o bem a ser preservado, naturalmente. Muito bem. Muito obrigado, Srs. Vereadores. Temos agora os documentos para conhecimento, que eu penso que foram distribuídos, o resumo da tesouraria e o licenciamento de obras particulares. Damos assim por concluída a ordem de trabalhos e a agenda da reunião de Câmara de hoje, dia 18 de maio, deste novo normal que todos temos que conviver com o vírus. Desejo que tenham muita saúde com os vossos familiares, vamos nos vendo com certeza por aí. Um bem-aja a todos e até uma próxima oportunidade. Obrigado por tudo.